Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a Ponte de Vauxhall e eu tô aqui para levar vocês num passeio aqui no Tate Britain. Esse museu fica perto tanto da estação de Vauxhall quanto da estação de Pimlico, então em qualquer uma das duas que for mais fácil para você descer, é bem fácil de andar até aqui depois. Você provavelmente já ouviu falar que a Inglaterra mandava os prisioneiros daqui para a Austrália. E antigamente esse prédio era uma prisão. Óbvio que não era necessariamente esse prédio, ele já foi reformado várias vezes, mas esse prédio já foi um presídio e ele também já foi o lugar onde as pessoas aguardavam ser deportadas para a Austrália. Esse museu é sobre arte britânica, são artes desde 1500 e não necessariamente artistas que nasceram aqui, mas artistas que contribuíram para a arte britânica de uma forma geral. Eu fui ao museu para ver essa exibição e assim, o museu ele é gratuito, mas ele tem algumas exibições temporárias que daí você precisa ou comprar seu ingresso lá na hora ou fazer a reserva online. O nome da exibição era Mulheres Artistas na Grã-Bretanha entre 1520 e 1920. Eu fui a essa exibição especificamente para ver esse quadro que eles estavam usando, né, nas chamadas, nas propagandas. E embora eu não seja artista e nem colecionadora, nem entendedora de arte, eu sabia desse quadro por causa desse livro. Esse livro é um livro muito interessante chamado Porque as Mulheres Andam, Caminham, né? E é um livro que fala sobre várias mulheres através da história que fizeram caminhadas e escreveram diários. E esses diários, esses devaneios, embora eles possam soar como algo simples, na época muitos escritores homens faziam a mesma coisa e eles eram publicados como autores, né, renomados, fizeram muito sucesso e as mulheres não. Então esse livro é sobre mulheres e sobre o que elas faziam. E uma dessas mulheres é a Gwen John, que é a autora daquele quadro. Já logo na entrada da exibição, tinha uma explicação falando que a exibição estava de forma cronológica e que eram mais de 100 artistas no total que estavam sendo exibidas ali. Eles ressaltam também que assim as mulheres não tinham uma educação assim mais formal como a dos homens e que as poucas que tinham eram de uma certa classe social. Muitas delas estavam em famílias de artistas e era assim que elas acabavam aprendendo esse ofício, só que para elas não era um ofício, né? Acabava sendo visto como um passatempo mesmo. Uma coisa interessante sobre a obra dessas mulheres é que, como a maioria delas era de classes sociais com mais dinheiro, e essas mulheres, elas geralmente ficavam em casa, elas não tinham um trabalho fora de casa, as pinturas delas, elas mostram mais coisas do dia a dia. Então, a gente vê muita porta, muita janela, algumas paisagens, mas a gente não vê, assim, por exemplo, muitas aventuras ou algo muito fora, assim, era mais ali do dia a dia delas mesmo. Esses desenhos aqui são da Angélica Kaufmann e ela é uma das poucas artistas que no século XVIII tiveram seu trabalho documentado, porque como a gente pode esperar no apagamento de mulheres na história, é, não existe muito registro da época, não existem muitos registros. E, assim, por exemplo, quando tinha uma família de artistas ou uma família trabalhava para algum projeto específico para a corte, por exemplo, eles colocavam só o nome dos homens, então, assim, só o nome do pai, só o nome do irmão, e era como se as mulheres não tivessem trabalhado naquelas obras. Então, são poucas as artistas que a gente sabe, que a gente tem conhecimento. Aqui essas flores a gente já está vendo pinturas do século XVIII e as flores eram consideradas algo que as mulheres podiam fazer, né? Que elas eram boas em pintar. E nessa época já tinha muitas mulheres ganhando dinheiro com arte
e sendo contratada para serem ilustradoras. A Royal Academy era a instituição de arte líder na época, mas como eles eram considerados muito conservadores, com o tempo começaram a surgir outros espaços para a arte. Daí aqui a gente vê já as mulheres com algum prestígio nessa questão das artes, porque elas expunham, né, nessas outras galerias, e isso dali já foi depois de 1800. Conforme a gente vai andando pelas galerias, a gente vai aprendendo, vai vendo como as mulheres lutaram para entrar para as academias de arte, para serem treinadas, para serem reconhecidas como artistas. E conforme a gente vai andando pelas galerias, a gente vai lendo sobre a história, sobre como as mulheres lutaram para entrar nas instituições, para serem reconhecidas como artistas, para serem pagas como tais. E aí algumas coisas, como por exemplo, elas tentaram, quando montaram a Sociedade de Artistas Mulheres, os homens disseram que elas é que estavam se excluindo, mas ao mesmo tempo não as reconheciam. Então, assim, são coisas que, infelizmente, não são muito diferentes de algumas coisas que acontecem hoje em dia. Então, embora a gente vê que tenha tido muito progresso, você estando ali na exibição, dá uma tristeza, porque você vê que o progresso é muito lento. No início de 1800 também, a gente começa a ver foto como arte, e em 1853 foi fundada a Associação de Fotógrafos de Londres, e embora as mulheres fizessem parte dessa associação desde o começo, elas não conseguiam de forma integral participar dessa associação, porque geralmente as reuniões eram feitas à noite e as mulheres não podiam sair de casa à noite. Então era meio que um clubinho dos homens, e foram anos até que as mulheres conseguissem o espaço de participar nas reuniões, e até foi pedido para que os homens não fumassem nas reuniões, porque fumar era uma coisa de homem, e aí impedia que elas participassem também. Esses documentos são algumas das petições que as mulheres fizeram para que elas pudessem participar das aulas de desenho, das quais elas eram excluídas, e como vocês podem imaginar, muitas dessas petições simplesmente foram ignoradas. E aqui já começa a parte mais moderna da exibição, no século XX. Aqui eu vou mostrar para vocês um quadro da Laura Knight, que foi a primeira mulher a ser considerada membro da Royal Academy desde o século XVIII. Eu gostei muito desse quadro, que tem uma mulher assim de vestido laranja, pena que ficou um pouco embaçado, mas pessoalmente muito bonito mesmo, muito impressionante. E finalmente o quadro que eu fui ver e fiquei muito surpresa de ver duas obras dessa artista. Esse quadro da mulher com o casaco vermelho, ele ficou famoso porque ele é considerado uma afronta da artista à exibição onde ela expôs esse quadro. Esse quadro, ele é um autorretrato. Acontece que nessa exibição tinham apenas 16 mulheres exibindo suas obras e 76 homens. Então eles enxergam que ela fez isso como uma maneira de se impor, que não só o quadro dela estava ali, mas como a imagem dela também. E esse quadro do lado direito é o retrato de uma amiga da Gwen John. Bom, aqui vocês podem ver que as pinturas ficam um pouco mais modernas, e esse quadro que eu vou mostrar agora, ele é um quadro sobre o rio Tâmisa, achei bem bonito, e depois já acaba a exibição com alguns quadros mais modernos. Como todo bom museu, assim que você sai da exibição, tem uma lojinha. Tinha esse livro bastante interessante sobre a exibição, e aí vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Na hora eu fiquei bem empolgada, considerei comprar o livro, mas eu não sei se de fato eu leria ele inteiro, então fiquei ponderando, acabei não trazendo o livro, mas assim, parece ser bem interessante.
Eu não esperava ver tantos livros sobre a Gwen John, achei bem interessante isso, e vários livros sobre as outras artistas e nomes conhecidos também. Era uma seleção bem legal. Saindo de lá, óbvio que eu fui tomar um café. Vou mostrar aqui para vocês como é que foi. Essa é a parte de dentro do café, mas eu aproveitei que estava um dia de sol e para tomar o café lá do lado de fora e vou mostrar um pouquinho lá para vocês também. A área de fora deles também é bem gostosa, bem arborizada, espaçosa, vale muito a pena conhecer. E saindo daqui, eu vou mostrar um pouquinho do interior do museu com algumas outras obras. É bem curtinho que eu vou mostrar e mais para matar a curiosidade de vocês e também para agradecer quem chegou aqui até o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, aproveitem agora esses últimos segundinhos de vídeo. Um beijo e até a próxima!